Olá, pessoal! Muito bom dia! Um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos começar o nosso evento hoje falando um pouco de. Opa, transmissão aqui. Falando um pouco de inteligência artificial no mundo de TD. Mas antes da gente começar, eu quero chamar aqui os nossos colegas aqui que vão participar com a gente, os grandes amigos. Deixa eu começar apresentando aqui o Nilson Figueiredo, que é sócio e diretor comercial aqui da Revo. Nilson, dá um bom dia aqui para o pessoal. E aí, pessoal? Ô, Richard, eu ia brincar aqui, ia fazer bom dia, boa tarde, boa noite. E até, né, se isso aqui for gravado, funciona, né? Mas primeiro eu vou começar com bom dia, porque a gente está ao vivo, né? E muito animado aqui com mais esse evento nosso aí. Exatamente, não é o podcast, né? Não é o Até podcast. porque a gente está virtualmente no estúdio e também temos outros convidados. Mas é. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Léo, da Movidaria. Léo, seja bem-vindo aqui. Olá, Richard. Olá, Nilson. Bom dia a todos que estamos assistindo. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui, né? A gente está ensaiando isso há muito tempo, né? Para a gente poder fazer isso juntos e finalmente conseguimos concretizar. Então, é um prazer Antes estar do aqui com vocês. CPTD que a gente fala disso, né? Antes do Bem antes, tem CPTD. muito tempo, né, Nilson? Quantos cafés a gente já tomou em Campinas também, já trocando essas ideias, né? E Verdade, saiu. verdade. Deixa eu aproveitar e botar o nosso quarto convidado aqui, que é o Cauê, também da Movidaria. Cauê, seja bem-vindo. Bom dia, Nilson, Richard, bom dia, Léo, bom dia a todo mundo que está Bom dia. assistindo a gente. Um prazer estar aqui para Bom debater esse dia. tema que é fundamental para os próximos anos para o TD. E Legal estar com deixa vocês. eu aproveitar para só esquentar um pouquinho os motores, perguntar para quem está aqui no chat, aqui no YouTube, eu estou com uma outra tela, quando eu olhar aqui eu estou vendo o chat, para falar de onde vocês estão, né? Cada um está em um canto, inclusive nós quatro aqui, estamos de cada um num lugar diferente. Então, pessoal, bota aqui no chat para a gente saber quem vocês são, qual a empresa, né? E onde do Brasil ou do mundo vocês estão nos assistindo. E aproveitando aqui, eu estou no Rio de Janeiro, não sei vocês aí, onde cada um de vocês estão. Não, muito legal. Agora o webinar a gente está com a abrangência, acho que daqui a pouco cada vez mais espalhada, né? Eu estou em Campinas, São Paulo. Eu estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou mais E perto do eu, Richard aí hoje. São Paulo, capital. São Paulo. Então, cada um num canto diferente, cidade diferente, 3 estados sendo representados aqui. E Muito no legal, nosso hein? chat, a gente tem aqui, ó, Serra Negra de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Prime Resorts, a empresa, Vitória, Espírito Santo. Então, o pessoal também aí representando de vários lugares. E para a gente começar, ó, Floripa, opa, gostei, já estou querendo ir para lá. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria primeiro que cada um se apresentasse, eu vou me apresentar formalmente, eu sou fundador, CEO da Revo. A Revo é uma das maiores empresas de tecnologia educacional para o setor corporativo, então a gente cria soluções das mais diversas formas para poder criar, usando tecnologia e empoderando o RH na área de treinamento, usando tecnologia. E aí, deixa eu formalmente pedir para o Nilson, depois Cauê e o Léo se apresentar para a gente aquecer aqui os motores. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Nilson Figueiredo, hoje eu atuo, né, já estou aí como sócio da Revo aí com o Richard há 12 anos, nem gosto de falar, né, Richard? Daqui a pouco fazer conta aí. Vou falar mais de 10 anos, vamos falar mais de 10 anos, que é um Eu pouco falo melhor, mais né? que dois, para não Mais de parecer 2 anos. pior. E hoje eu estou na função aqui de, né, diretor comercial, né, além de sócio da empresa. Fui por muito tempo diretor de operações da Revo, né, durante 10 anos, e aí tem 2 anos que eu estou na função aqui de relacionamento, né, com os nossos clientes, né, na parte de gestão de relacionamento e contratos, né. Muito bom, muito bom. Agora, Cauê, se quiser se apresentar. Sou o Cauê, da Movidaria, sou um dos sócios, faço parte do time comercial aqui, sou executivo de negócios, e tenho uma carreira toda em consultoria educacional, desenhando vários projetos para várias grandes empresas no Brasil e na América Latina, dentro desse e outros temas que a gente vai falar aqui hoje. Um prazer estar com vocês. Muito bom. E, Léo, eu queria que você se apresentasse e entrasse um pouco no nosso tema, até dando um contexto. Por que a gente está aqui? Que tema é esse? Por que é Perfeito. importante?
Então, já emenda aí sua apresentação para a gente começar a nossa discussão hoje. Legal, Richard. Obrigado aí, pessoal. Eu sou o Leonardo. Hoje eu estou como CEO da Movidaria, também sócio, já estou nessa operação já há quase 20 anos, né? Desde 2006, que eu comecei essa transição para esse mercado de consultoria e aprendizagem. Eu falo que o propósito aqui na Movidaria é a gente desenvolver líderes que movem. Líderes que movem os negócios, líderes que movem as pessoas, líderes que movem os ponteiros, que batem meta. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Então, a gente usa a aprendizagem como um meio, né? A aprendizagem é meio para aquilo que a gente faz. E somos aqui no nosso time todos apaixonados por esse meio, que é belíssimo, né? Porque a gente consegue atualizar as nossas potências por meio da aprendizagem, né? Então, a gente tem a possibilidade de nos tornar os melhores por meio da aprendizagem. E o mercado corporativo, a gente sabe que está muito carente disso, né? A gente precisa ajudar esses líderes a poder terem uma visão mais otimista, uma visão mais ambiciosa dos seus papéis, para justamente mover os negócios e a gente conseguir entregar cada vez mais por meio das empresas também, elas cumprirem o seu papel, não só para os acionistas, mas também social, né? Com cada vez produtos melhores, gente mais satisfeita trabalhando, gente mais feliz e assim por diante. Então, Richard... Oi, fala. Desculpa, antes até de falar do tema, eu queria que você até desse um passo para trás, falando da nossa parceria. Por que uma empresa digital está com uma empresa de consultoria? O que a gente está fazendo junto aqui? Depois a gente entra no tema. Exatamente. Não, seria mesmo que eu queria começar, Richard. Por que a gente está fazendo esse collab aqui, né? A gente já vê nesse histórico, né, praticamente 2, 3 anos, né? Eu estou mais próximo do Nilson aí, que a gente é mais vizinho de cidade ali, e a gente acaba que a gente se esbarra em alguns projetos em clientes que são comuns, e a gente vê essa complementariedade daquilo que a Movidaria e a Revo fazem, né? A Revo muito focada nas soluções digitais de alta capilaridade, investimento em tecnologia pesado, plataformas, e a Movidaria com trabalho de consultoria e projetos mais voltados para o desenvolvimento de líderes, tanto presencial quanto síncrono, né? Então, essa é uma complementaridade que a gente já vê há algum tempo, né? Já tivemos projetos em comum aí, projetos que a Movidaria entrou, depois entra a Revo e assim por diante. Então, para a gente é uma alegria estar aqui, né, Richard? Então, a gente vê que a expertise das empresas são muito complementares, e a gente está construindo essa história em vários clientes, onde a gente se esbarra ali, onde o projeto de um alimenta o de outro, né? Então, para a gente casou como uma luva, né? A gente poder fazer esse webinar, já estamos discutindo isso há algum tempo já, né? É verdade, e vale a pena dizer que o tema de IA não é um tema que só está afetando uma empresa de tecnologia como a Revo ou de como a Movidaria. Então, quando a gente começou a discutir esse tema, a gente falou tem total sinergia, porque vocês estão num lado, a gente está no outro. Então, vamos trazer a visão das duas empresas falando da IA e, né, do profissional de TD. Então, se você quiser emendar e a gente já começar falando aí desse tema. Perfeito. Vou emendar assim, Richard, porque eu vejo, né, e nas conversas que a gente teve, acho que vejo uma movimentação de placas tectônicas acontecendo, né? Muito semelhante ao que aconteceu há pouco mais de 30 anos atrás com a popularização do computador pessoal, né? A gente começou a ter computador como objeto nas nossas mesas de trabalho em casa e a internet, né? O estouro da internet ali em 1995. Então, eu vivi esse tempo, né? Eu não sei vocês aí, se tem gente mais jovem que eu, já nasceu com internet já, de banda larga, mas não, na minha época não tinha ainda. Então, eu vejo eu nasci depois, Então, eu vejo que há uma movimentação de placas tectônicas na forma como as empresas trabalham, né? A internet trouxe um novo canal de distribuição como forma de adquirir conhecimento, a IA está trazendo isso de novo, né? E a gente está nesse momento ainda muito inicial. Muita coisa vai mudar ainda. Por isso que é relevante a gente bater esse papo, porque com certeza vai mudar a estrutura como as áreas de TD, universidades corporativas, DHO, vão trabalhar daqui para frente, daqui a alguns anos. Então, vou pedir só para a gente começar projetando o slide. Stephanie, que está me dando suporte aí, obrigado. Vamos lá. Então, o que nos moveu, né? Justamente esse novo cenário onde a gente vê que, potencialmente, muito da forma como as empresas vão trabalhar vai começar a mudar por meio da inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela é esse conjunto, né, de artefatos, desses LLMs, né, esses modelos de linguagem de larga escala, que eles têm uma concentração de informação e de conhecimento gigante, né? E a gente está vendo aí, usando muito no pessoal, né? A gente vê o ChatGPT como um símbolo, né, dessa tecnologia que está entrando agora e todo mundo usando, né, que foi o Google há 30 anos atrás, e a gente vê que as pessoas estão começando a mudar os hábitos da forma como adquirem conhecimento.
Então, eu quero abrir, né, esse momento que a gente tem no webinar, trazendo um pouco dessa perspectiva. Eu acho que é muito bom, né, a gente ver no mercado financeiro, né, também nas várias empresas que trabalham, nas consultorias, nas empresas de tecnologia, a gente sabe que o tema traz um hype muito grande. Mas o que vai gerar daqui a 2, 3, 5, 10 anos? Então, eu gosto muito de trazer a perspectiva de como as novas tecnologias são introduzidas e o que a gente pode aprender com isso. Mas, certamente, a gente vê que a forma de aquisição, de acesso à informação e aquisição de conhecimento, a gente vai ter mais um fator que vai entrar aí por meio da IA, tá? Então, só para a gente poder ter um pouco desse panorama, eu queria mostrar para vocês aqui a velocidade de alcance que alguns meios e algumas tecnologias demoraram em anos, né, em número de anos, para chegar a 1 bilhão de pessoas neste planeta Terra no qual vivemos. Então, para vocês terem ideia, o livro, né? O livro, para quem não sabe, né, a primeira impressora, a primeira prensa foi criada lá por Gutenberg, na Alemanha, meados do século XV, então a gente já tem aí quase 600 anos que ela foi criada. E há estimativas de que ela demorou quase 500 anos, né? Os livros demoraram quase 500 anos para chegar às mãos de 1 bilhão de pessoas nesse planeta. Então, vamos analisar a natureza de um livro, né? Um livro é um meio físico, onde você tem um processo ali real de elementos reais, como o papel, a tinta para poder imprimir. Você precisa da distribuição física para o livro chegar, e a partir disso você tem acesso àquele material, e você precisa de um tempo lendo o livro, né? Estudando, refletindo sobre aquilo. Então você tem o processo de interação com uma mídia como um livro, ela é um pouco mais longo, mais longo, né? E você tem que ali, a partir daquele meio que ele é unidirecional, você tem que estabelecer as suas conexões ali com base no seu contexto. E a gente vê que o livro ele foi fundamental para a ampliação do letramento das sociedades no decorrer do tempo, né? O livro foi um dos meios, depois com a organização das escolas, né, como a gente conhece hoje, o livro foi fundamental para poder levar a educação para as pessoas, né? As pessoas serem mais letradas, seu nível de instrução aumentar no decorrer do tempo, então ele foi fundamental. Mas a gente vê que tem um tempo, né? Você precisa de maquinário pesado para produzir um livro, né? De gráficas grandes para produzir em larga escala. Então o livro é essa natureza que a gente já conhece e a gente já tem isso como muito comum no nosso dia a dia, né? Você compra um livro hoje e tem vários livros, aposto que todo mundo tem na sua estante aí vários livros, né? Então a gente tem acesso a isso com muita facilidade. Mas o livro tem uma característica, né? O meio livro, ele transmite uma mensagem para aquilo, é a forma como você vai utilizar. Depois a gente tem como inovação o rádio, né? O rádio, para ele chegar a 1 bilhão de pessoas, ele demorou 50 anos. 1/10 do que os livros demoraram. Então a gente já vê uma diferença muito grande. Quando eu tenho um artefato tecnológico de transmissão por vias aéreas, né? Então a gente não vê ali o rádio, né? A transmissão do rádio, não precisa de cabo, não precisa de nada. Uma tecnologia que revolucionou, mas ela tem também essa natureza unidirecional, né? Então o rádio ele é transmitido, né, por uma emissora. Você tem ali um aparelho em menor escala que consegue captar isso e você escuta, né? Então, assim, a interação também é muito limitada, né? Não tem jeito de você interagir ali, é também unidirecional. Depois que a gente vê, meados do século passado também, a introdução da TV, e a TV demorou só 22 anos para chegar a 1 bilhão de pessoas, menos da metade do rádio. E a TV traz um novo elemento como meio que, além do som, você tem imagem. Mesmo também sendo unidirecional, você acrescenta um elemento aí de estimulação de sentido, que é o visual, e muito rico, né? Então, o estímulo que a TV traz, e sempre trouxe, ele é em outro patamar correlacionado ao rádio, né? O rádio, você tem ali, quando você escuta o rádio, você tem que ter um exercício de imaginação, né? Comparando a propaganda do rádio com a da TV. A TV você vê, né? Então, é um estímulo de sentido muito maior, e que foi fundamental para inovações que vieram depois, como, por exemplo, o computador, né? O computador ele tem um monitor. Então, aquele monitor de tubo grandão, ele, com certeza, né, ele foi inspirado, ele é uma derivação das TVs, né? Então, por quê? Também na informática a gente viu este meio, que é o computador pessoal, evoluir a partir disso também, tem a interface gráfica. E aí depois a gente vai para a internet. A internet demorou só 15 anos para atingir 1 bilhão de pessoas. Então, e a internet traz um outro elemento, né? Inclusive, se vocês pegarem, né, se a gente analisar, né, Richard e Nilson, o negócio da Revo é um negócio que sem internet talvez não existisse, né? Não aconteceria, não existisse um modelo de negócio como o da Revo se não existisse o computador e a internet.
Então, a internet ela abre uma nova gama de interação e de estímulo que as outras mídias não tinham antes. Então, a forma de aquisição, de busca de informação e aquisição de conhecimento, ela chega em outro patamar. Né? Então, a gente vê ali, final da década de 90 e início dos anos 2000, as empresas investindo em informática, trazendo computador, trazendo laptop, fazendo conexão, banda larga, e a gente vê que a internet hoje é um meio que a gente considera como água e luz, né? Não dá para viver sem internet. Então, por quê? Porque faz parte dessa aquisição de informação e conhecimento. E aí, o que a gente vê hoje? ChatGPT. ChatGPT entrou no mercado, a versão 3, se eu não me engano, em 2023, e para ele chegar em 1 bilhão de pessoas, ele demorou um pouquinho mais de 1 ano. Então, vejam a diferença. E por que eu estou trazendo isso aqui? Por que isso é relevante para a nossa discussão? O ChatGPT, ou as ferramentas de IA, como o Gemini, o Grok, o Claude, assim por diante, eles abrem um canal de acesso à informação e conhecimento e uma possibilidade de aprendizagem que ela é muito mais rápida, muito mais interativa e que você consegue, tem elementos de customização e de via de mão dupla que nenhuma outra tem. Então, isso muda tudo, né? Como possibilidade para um futuro já não tão distante, quando a gente olha também os processos de treinamento e desenvolvimento dentro das companhias. Porque, querendo ou não, gente, essa tecnologia vai chegar em larga escala para dentro das empresas. A gente está no processo ainda de descoberta, mas isso vai chegar. Então, a gente precisa colocar em perspectiva o que aconteceu com a internet. Aqui eu faço um convite, não vou falar todos os detalhes disso, mas procure no YouTube, tem um documentário da BBC de 1994 que chama Visions of Heaven and Hell, Visões do Paraíso e do Inferno, que eles trazem a perspectiva ali muito incipiente da internet naquele tempo, em 1994, 31 anos atrás. Assistam para vocês verem a preocupação que se tinha ali, né? Então você tem mostrando ali vários profissionais de várias áreas tratando, né, do que a internet pode gerar e dá uma perspectiva para a gente do que a gente pode viver com a IA daqui para frente. Então assistam, procura lá no YouTube, deve ser 1h30, vale muito a pena vocês assistirem. Então, a inteligência artificial, gente, retomando aqui, ela é fundamental para a gente considerar como um novo canal que treinamento e desenvolvimento tem em mãos, as universidades corporativas, DHO, para poder desenvolver as capacidades das pessoas para que os negócios consigam evoluir e crescer, tá? E aí, o que eu quero trazer para vocês? As questões que a gente está vendo aqui na Movidaria e na Revo, que impactam esse olhar do corporativo para a inteligência artificial. Então, eu quero trazer 5 pontos aqui que é importante todo mundo ter no radar. Questões importantes para a gente considerar. A primeira delas é o uso da inteligência artificial com foco pessoal e corporativo. Alguns especialistas dizem que quando o ChatGPT, a versão 3, lá 2 anos atrás, foi publicada, né, as pessoas começaram a usar, foi o maior vazamento de dados corporativos da história. Por quê? Tecnologia introdutória. As empresas, ainda, a maioria delas, não tem uma resposta de como vai ser adotada essa tecnologia, como é que isso vai acontecer dentro das organizações. E aí todo mundo está fazendo o quê? Pegando o celular e usando pessoalmente. E você usa tanto na esfera pessoal, quanto também na esfera corporativa, para poder já ter alguns ganhos de produtividade no seu trabalho. Mas depois eu vou entrar no detalhe disso. Mas a questão que eu vejo aqui é que a gente já consegue puxar alguns sintomas a partir dos dados que a gente tem de uso pessoal e uso corporativo. A OpenAI, ela publicou uma estatística de uso em junho de 2024 e comparou com junho de 2025. Inclusive, eu acho que a Harvard produziu também alguma reportagem em cima disso. Mas se a gente vê no agregado, em junho de 2024, 53% do uso do ChatGPT era com foco pessoal, 47% corporativo. Em junho de 25, pasmem, o uso pessoal subiu para 77% e o corporativo caiu para 23%, ou 73% e 27%. Ou seja, a distância entre o uso pessoal e corporativo, ela aumentou demais. Então, isso para mim traz alguns sintomas. Primeiro, as empresas ainda não... Possibilidades, né? Isso é um sintoma para algumas possibilidades, algumas hipóteses que eu levanto. Frente àquilo que a gente está vendo nas organizações também que a gente trabalha. Primeiro, as empresas ainda não têm políticas para uso da IA, né, formalizadas. Então, TI e compliance ainda estão correndo atrás. A gente vê que o uso da IA na esfera pessoal, ele
a gente pode ser mais simplório com ela nas interações, porque para funcionar no contexto corporativo, você precisa dar muito mais precisão. Você tem que lidar com muita certeza, né? No mundo corporativo, a gente sabe disso, é cobrado por isso. Então, a gente está vendo esse distanciamento nesse último ano entre o uso pessoal e o uso corporativo. Então, o sintoma que a gente tem que estar ligado nas nossas organizações também. Por que isso está acontecendo, né? As pessoas estão inseguras, não tem política, as pessoas não são treinadas, né? Os pilares para a IA funcionar dentro da organização, que aqui eu cito 4, né? A gente precisa de uma base de dados muito confiante, a gente precisa de segurança da informação, a gente precisa trazer muita visão de contexto e a gente precisa ter gente treinada para usar. Então, desses 4, pelo menos um é responsabilidade de T&D. Então, a gente vê isso aqui como uma oportunidade para vocês, tá? Segundo ponto, outra questão que a gente vê é que o conteúdo produzido pela IA, ele é genérico. A IA, para funcionar bem, pegando um dos pontos que eu trouxe aqui agora, ela precisa de contexto muito bem formatado. Ela precisa de base de conhecimento muito bem definida. Porque senão ela vai o quê? Ou vai alucinar, ou ela vai trazer um conteúdo mediano. E se você continua usando e treinando ela no mediano, seu conteúdo vai ser medíocre. Então, a IA, para algumas operações, ela ainda não tem a eficácia que as empresas e organizações demandam. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso, né? A IA faz muito bem brainstorming, ela pode te ajudar, ela te ajuda com formatação e estruturação de alguns tópicos, mas para gerar conteúdo, ela tende a ser mais genérica. Para, por exemplo, traçar objetivo de aprendizagem, ela não é confiável. Quando eu falo de questões mais estratégicas, né, de levantamento de necessidade de treinamento, de estratégia de aprendizagem, objetivo de aprendizagem, ela não consegue. Você não vai ter credibilidade com isso. Então, algumas primeiras pesquisas dentro do ramo de design institucional já vem que muitos designers institucionais estão aumentando a produtividade, mas a qualidade do conteúdo tem caído. Então, isso é um alerta, um sinal amarelo que a gente liga aqui. O conteúdo tende a ser genérico e tende a ser medíocre. Então, se a gente quer fazer soluções para a nossa organização que tem um contexto muito específico, a gente tem que ter atenção a isso. Terceiro ponto, entra o lado também das pessoas, que é de medo e resistência. A gente já viu em alguns clientes, né, que já estão fazendo força-tarefa para poder identificar oportunidade de eficiência em utilização de IA, que quando esse grupo, essa força-tarefa passa por uma área, é resistência logo de cara. Por quê? Quais medos podem surgir? É o medo de perder emprego, né? A IA vai fazer meu trabalho, ou outros, né, os mais pessimistas, pensam lá no Exterminador do Futuro, né? A IA vai dominar o mundo e seremos escravos dos robôs e tal. Nada disso. Mas a verdade é que, ainda num cenário que eu não tenho todas as respostas, eu não tenho políticas, eu não sei ainda onde navegar, eu fico com medo, né? Então, nesse discurso, saem as notícias, que a IA substituiu isso, substituiu aquilo, não vai precisar mais disso, daquilo, as pessoas têm resistência com isso, é claro, não vão poder e não vão querer aproveitar esse meio em benefício próprio e vão achar que vão ser substituídos por isso. Então, gente, o recado que eu dou aqui é: não olhem nem para aqueles mais otimistas que acham que a IA vai ser uma espécie de panaceia, vai solucionar todos os problemas, e nem os mais pessimistas que a IA vai acabar com o mundo e seremos escravos dos robôs. Nada disso. Mas temos que ter ciência que a gente vai encarar medo e resistência para poder implementar e usar essas ferramentas. O quarto ponto é que eu chamo aqui de sarcopenia mental. Por quê? A IA é muito confortável, né, gente? Quantas coisas que a gente usa no dia a dia e ela traz a resposta muito mais rápido, né? Lá na Movidaria, né, abrindo um parênteses, a gente montou um núcleo de IA, né? Desde o primeiro semestre. A gente já vem testando ferramentas desde o ano passado. A gente tem aqui um fluxo de letramento e de agentes que a gente vai criando para poder usar e ver oportunidade de uso no dia a dia, testar, ver o que está certo, o que está errado. Mas tem um risco muito grande que eu falo assim: o cérebro também é um músculo, né, gente? A gente precisa usar esse músculo para ele não atrofiar. Se eu começo a delegar todo o problema, toda a solução que eu preciso para IA e eu paro de pensar, eu vou ter uma atrofia cerebral, né? Então, a sarcopenia, né, é um termo técnico aí, médico, para a perda muscular que a gente tem no avançar da idade. Então, você também pode ter essa sarcopenia mental se você parar de usar a cabeça para poder resolver as coisas. Aí não vai precisar de você mesmo. Então, é fundamental que a gente enxergue isso também na natureza humana, né, no curto prazismo das empresas, né, de cair nessa tentação de querer tudo dar solução com o IA e a gente parar de usar as capacidades da pessoa e não desenvolver essas capacidades das pessoas. Então, isso é fundamental, é um ponto de atenção.
Já tem alguns experimentos, né, falando desse quarto tópico, e se eu não me engano foi a própria Harvard que publicou isso há um tempo atrás, onde ela separou 2 grupos, né, então 2 grupos pequenos, deu o mesmo problema para esse grupo resolver, e um deles podia usar soluções em A, usar algum LLM, e outras não poderia usar. Então, esse grupo, o primeiro grupo que pôde usar a IA para solucionar o problema, solucionou muito mais rápido, deu uma solução ótima e resolveu. O outro grupo, ele demorou mais, mas também resolveu. 1 ou 2 semanas depois, foram entrevistar os 2 grupos, né, que participaram na resolução do problema, o que resolveram com IA e sem IA, e foram perguntar para a natureza do problema aprendizado que elas tiveram. O grupo que usou IA não lembrou de nada. Já o grupo que não usou IA e resolveu o problema na unha, vamos dizer assim, levou o aprendizado para casa. Então, a gente precisa ter isso em mente também, né? O tipo de conhecimento e onde ela vai ser usada para a gente não acabar reduzindo as capacidades da nossa organização. E o último ponto é lidar com o fracasso, né, gente? Tecnologia emergente, você vai testar, vai dar errado, né? Então, assim, a gente tem que ter muito isso em mente na nossa organização. Se a gente quer criar uma cultura de aprendizagem em torno da IA, se a gente quer que todo mundo use, a gente vai lidar com o fracasso. Vai ter ineficiência, né? Quem começa a usar, a gente vê um termo aí que é o work slop, né? Perde essa produtividade no curto prazo. Os projetos envolvidos nas organizações ainda, 95% de acordo com a pesquisa do MIT, não tem o ROI ainda, não entregaram o ROI. Então, a gente ainda está passando a mão na superfície daquilo que pode acontecer com IA. Então, lidar com o fracasso, né, com coisas que eu posso fazer pode dar errado, ainda mais levando em conta a questão da segurança da informação, é uma barreira também que a gente tem. Então, eu trago essas 5 questões para a gente ver, entender esse universo, entender o período que a gente está para a gente poder levar esse contexto para as nossas empresas, né, e poder desenvolver projetos com um olhar mais estratégico, né? Então, no nosso convite, quando a gente, nos vídeos, né, nos textos que a gente publicou aí para divulgar o webinar para você, a gente falou, cara, isso aqui não vai ser webinar para dar receita de prompt e falar de ferramenta. É falar de estratégia. Então, você precisa entender o seu cenário para a gente poder entrar na questão central. E aí, falando desse cenário e trazendo um paralelo, eu lembrei, né, eu estou no processo de mudança e estou mexendo já em alguns arquivos, né, que eu vou mudar no mês que vem. Eu lembrei que lá em 1995, 96, eu tinha meus 15 anos, quando chegou, né, esse boom da informática, do computador pessoal e da internet, eu passei 1 ano e meio fazendo curso de DOS, de Windows, de Word, de Excel, editoração eletrônica, como você vê os diplomas amarelados aí. Então, né, inclusive fiz datilografia. Quando você olha aquele ali, né, espero que eu tenha chamado a sua atenção na apresentação, que eu fiz um curso de datilografia, não que eu tinha cabelo, tá? Mas então, eu gastei assim 316 horas de ensino formal para me letrar nessa nova tecnologia que estava chegando, né? E foi fundamental para mim. É claro que a IA não é esse mesmo cenário no sentido assim de acesso ao conhecimento. O acesso é mais fácil hoje. A gente tem o YouTube, né? Na época que eu fiz esse curso no Senac, né? Em outros lugares eu não tinha YouTube, não tinha acesso a esse conhecimento. Então era aula mesmo. Eu passei 316 horas estudando para poder levar essa proficiência para o meu dia a dia antes de eu entrar na faculdade. Então, a gente precisa ter isso em mente. Um dos pilares para a IA funcionar dentro das organizações é a gente poder letrar as pessoas. E aí, frente a esse cenário, né, já para eu poder convidar aqui para o debate Nilson, Cauê e Richard, né, agora a gente nem precisa mais da apresentação, viu, gente? Podemos tirar a tela aqui, por favor. Eu já queria ir para o tema central do nosso webinar, né, gente? Porque a gente está falando aqui de como manter a relevância de T&D nesse mundo com IA, nesse cenário que está mudando. Eu vou te falar que a gente pode ser até ambicioso, né? Como é que a gente aumenta, né, a relevância? Porque talvez tenha uma oportunidade aqui de nós, olhando a aprendizagem, dela não depender puramente daquilo que a tecnologia vai proporcionar, mas o olhar para a aprendizagem em si, né, e essa jornada do colaborador que precisa aprender, que isso pode direcionar os esforços de tecnologia para aquilo que vai ser aplicado nas empresas. Então, vou trazer aqui a discussão para chamar Nilson, Richard e Cauê para a roda, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Quais são os caminhos que a gente pode já trazer aqui para quem está nos assistindo, para a gente não só manter, mas aumentar essa relevância de T&D, né? É curioso, né? Você bota esse certificado. Eu sou certificado em PowerPoint 2003, tá? Então, tem certificação lá. E o mais curioso... Você é mais novo que eu, Richard, porque eu fiz ainda no Windows 3.11, hein?
Não, eu peguei o Windows 3.11, mas não fui certificado. Mas o mais curioso, que entra muito no nosso tema aqui, é que essas certificações que você fez, Windows, eu fiz PowerPoint, o Nilson fez a Lotus 123, né? É que, na época, tinha um certo e errado. Então, para você ter certificação, você tem que apertar isso, você tem que saber fazer um roteiro pré-programado. Agora, quando a gente fala na IA, não existe uma certificação de ChatGPT, não existe uma certificação de IA, não existe um certo e errado, a forma de usar a ferramenta. Então, você já começa mudando o mindset de educação, de como que eu treino as pessoas. Então, se eu tinha um formato antigo de treinamento, eu preciso que a pessoa aperte esses 27 botões e responda certa pergunta. No mundo de hoje, o que é o certo, o que é o errado? Como que eu verifico se a pessoa sabe? Como que eu verifico que ela usou o ChatGPT no meu curso ChatGPT para ter o certificado do curso ChatGPT? Né? Então, esse já começa sendo um dilema relevante quando a gente fala sobre aprendizado nesse novo momento. Como você avalia, como você mede esse conhecimento? Tem um outro elemento ali, Richard, aproveitando os certificados do Léo ali, as relíquias, ele trouxe como até os anos 2000 a gente tinha um jeito de aprender que era orientado muito pelos cursos formais. Ou seja, o acesso à informação era mais reduzido, você ia até uma instituição para aprender esse certificado. Hoje, até isso, com as IAs, até isso está em questionamento. Uma certificação pode ser feita a partir da sua busca por várias plataformas, no YouTube, ChatGPT, entre outras, e você vai conseguir ter esse conhecimento de maneira muito mais acelerada. É claro que a gente precisa sempre questionar a base, de onde vêm essas referências, né? Mas a velocidade e a forma pela qual as pessoas estão aprendendo, a partir da inteligência artificial generativa, muda totalmente de figura. A gente está vivendo o começo de uma revolução na forma também de aprender. Isso é muito interessante. É uma coisa que eu percebi também, pessoal, que eu queria trazer aqui para o debate, o quanto ela é uma ferramenta, porque assim, a gente está em vista, né, pegando o gancho também do Richard sobre o certo e o errado, a gente percebe também que, justamente por não ter essas definições e todo esse contexto, né, que o Léo já apresentou, eu acho que tem muita gente falando sobre o melhor prompt, sobre quais ferramentas usar, né, está muito voltado ali no como usa, mas eu acho que o pessoal perdeu o que está acontecendo, e justamente o que o Caê trouxe. Abre-se uma janela assim, muito oportuna, porque o que é a ferramenta de inteligência artificial, essas ferramentas, o GPT, entre outros, o que eles estão permitindo? Né? Você está democratizando muito, né, o acesso ao conhecimento, o acesso a determinados conhecimentos que talvez não estava tão fácil. Né? Vou citar só um exemplo para poder elaborar sobre isso, que é o seguinte: você pode chegar hoje para um chat GPT ou qualquer outra ferramenta e falar assim, falar de uma celebridade. Vamos supor que eu quero escrever um roteiro de um filme, né? E aí eu falo assim, eu escrevi esse roteiro, me ajuda, né, com ideias aqui, mas eu queria que você emulasse, como se você fosse o Steven Spielberg, né? E aí a inteligência artificial tem a capacidade de pegar tudo que é o estilo daquela pessoa, daquela celebridade ou daquela referência, e ela aplicar no teu conteúdo e trazer provocações e trazer como se você estivesse ali na frente ali de um Steven Spielberg e ele estivesse avaliando o teu roteiro, né? Então, o que eu acho que as pessoas não pegaram ainda a sacada, que é o seguinte, é a democratização, né, do acesso à informação, do acesso ao conhecimento, e essas barras, a gente fala, né, a barra desceu, né, a barra de entrada, ela desceu, permitindo com que pessoas que até então talvez não tivessem acesso a esse conhecimento, como o Léo colocou, as certificações que ele teve lá que fazer, e todo esse conhecimento, e às vezes assim, no toque do dedo ali, né, do jeito que você pode fazer um prompt, você consegue ter acesso a uma informação assim que talvez em nenhuma outra situação anteriormente, talvez você conseguiria ter acesso, né? Então isso realmente abre uma janela, uma oportunidade absurda, né, de acesso à democratização, acesso do conhecimento, que eu acho que o pessoal ainda não pegou essa janela que está se abrindo, né? Não pegou isso que está acontecendo, né? É curioso, assim, eu acho que vale a pena a gente falar da mudança de paradigma que a IA traz.
tá? Deixa eu trazer um exemplo. Vamos imaginar que você queira aprender Excel, tá? Excel, Photoshop, qualquer ferramenta dessa. Antigamente, tipo lá 10 anos atrás, você tinha que se inscrever num curso de Excel, você teria que se deslocar terças e quintas, das 18 às, sei lá, 20 horas, ter um laboratório e um professor com PowerPoint ou com tela e te ensinando as coisas do Excel. Todos os alunos recebiam a mesma aula, o mesmo conteúdo, não importa o seu nível de dúvida ou de experiência. Então, esse era o padrão de ensino 10 anos atrás. Obviamente, a internet já tinha, mas com o avanço das tecnologias e o modelo de ensino, isso não existe mais. Não é que assim, as pessoas não querem, é que não existe mais empresas de ensino de Excel em laboratório. Isso é inconcebível no dia de hoje. Hoje, se você quiser... Hoje não, antes, um ano atrás, vamos botar. Se você quisesse aprender Excel, o que você faria? Você compraria um curso de uma empresa online e eu assistiria vídeos no YouTube e tal, e 100% online. E você vai ter uma biblioteca de 75 mil vídeos e você vai escolher qual vídeo faz sentido para você, de acordo com o seu nível de experiência. Então, dos 75 vídeos, se eu já conheço funcionalidade 1, 2, 10 e 15, eu quero só ver 17, eu entro lá e vejo só 17, o Nilson vê só 12, o Léo vê só 23. Enfim, cada um vai ver o que faz sentido para ele. Você começa a ter um pouco mais de autonomia de você definir o que você quer ver e faz sentido para você. Isso ainda é o mundo digital, né? Analógico para o digital, sem olhar para o mundo de IA. Com a IA, muda mais uma vez. Não faz mais sentido ter uma biblioteca de vídeos para você assistir. Talvez o básico, sim, você sair do zero, começar. Mas, assim, eu estou no Excel e eu preciso saber como usar a função soma-se. Eu não vou mais assistir o vídeo de soma-se. Eu vou no ChatGPT e pergunto, me explica como funciona a função soma-se. E aí você vai ter um aprendizado no momento que você precisa daquilo. Então, qual é a mudança de paradigma que a gente está tendo? A educação, como sempre, foi um modelo que a gente chama just in case. Então, eu ensino caso você precise. A gente está migrando para um momento que é just in time, que eu ensino no momento que eu preciso. Então, naquele momento, naquela hora que eu tenho uma dúvida, eu vou lá e eu explico exatamente o que você precisa em cima da dúvida que você tem. E não eu assistir a aula do Soma-Si, como era ano passado. Não é. Eu explicar exatamente como você vai aplicar na sua planilha. E o futuro vai ser o Just for Me. Vai ser como que eu uso o IA para identificar de forma preventiva os seus gaps de performance, seus gaps de conhecimento e falar, cara, de acordo com a sua avaliação de desempenho, de acordo com a sua meta e de acordo com tudo que você tem aqui de dados, você vai precisar fazer essa trilha que só você vai ter que fazer. Inclusive, eu criei conteúdo em tempo real, porque esse conteúdo não tinha no meu LMS, não tinha biblioteca. Então, esse é o futuro que a gente vai ver. Então, essa mudança de paradigma já muda totalmente a cabeça de um profissional de T&D. Você não pode ter mais a cabeça, qual é a trilha que eu vou fazer, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer a curadoria. A gente já tinha uma época que o T&D tinha que produzir os conteúdos. Mudou para uma época de curadoria de conteúdo. Agora está tendo que mudar para uma estratégia de IA com conteúdo e isso vai mudar. Então, essa primeira mudança implica em trazer até novas soluções de aprendizagem. Então, aqui, por exemplo, na Revo, a gente tem Ajude de ajudar, entendeu? Ajude, pessoal de marketing bem criativo. Ajude, ela faz exatamente isso. Ela começa a apoiar o colaborador na aprendizagem dele em tempo real. Em tempo real, ela começa a falar. Você imagina o seguinte: você é um vendedor e você entra um cliente e o cliente fala de um concorrente. Né? Você fez todo o playbook de venda, treinou ele por meses, mas chega na hora ele tem dúvida. O que ele faz? Então você tem que ter não só o curso talvez importante, talvez o curso que era de 10 horas, com IA você vai reduzir ele para ter 5. Você vai reduzir a quantidade de coisas obrigatórias. E o resto, você vai começar a trazer um agente de IA para conversar com ele, ensinar ele em tempo real
na hora que ele tem dúvida. Então, para mim, ainda é inconcebível como que uma empresa, hoje, no mundo de 2025, né? Novembro de 25, porque, assim, mundo de IA a gente não conta por anos, a gente conta por mês, tá? Novembro de 25, como que eu crio um programa de aprendizagem sem ter uma IA para tirar dúvidas do aluno, do colaborador? Não faz sentido. Só que calma aí. Você falar para ele, você tem que saber isso e não pode tirar dúvidas, isso não é um processo de aprendizagem. A IA permite você ter isso. Então, essa é a primeira, acho que, grande questão que a gente fala da mudança de mindset e mudança de forma que o TI&D tem que se posicionar perante a aprendizagem. Não adianta você agora só entregar módulos de conteúdo, só entregar SCORM, só entregar aulas presenciais, workshops. Você tem que ter um apoio da IA para poder tirar a dúvida, porque ele vai ter dúvida e no tempo real que ele precisa. Então, eu acho que essa é a primeira mudança que eu queria trazer aqui. Léo, quer complementar? Quero complementar sim, Richard. Eu acho que é bem pertinente isso que você traz, porque o olhar de TI&D, né? Se a gente está falando aqui de manter ou aumentar a relevância, é TI&D enxergar que este movimento, né, a IA chega para agregar. Ela pode substituir aquilo que pode ser onde ela pode trazer mais eficiência, mas os meios, né, que TI&D tem como disponíveis para poder entregar aquilo que tem que entregar, né, desenvolver as capacidades, né, da organização, criar uma cultura de aprendizagem, ele continua. O presencial tem sua relevância, né, você ter os EADs mais tradicionais tem sua relevância, você ter as trocas, né, no 70, 20 e 10 ali, estou olhando 20 e 70, tem as suas trocas, então a IA é mais uma coisa que pode ajudar a impulsionar e a potencializar essas coisas que já existem, né? Depois eu vou trazer alguns casos também daquilo que a gente já está usando, já está fazendo aqui. Mas então eu vejo que TI&D não aumenta a relevância se ele ficar com um olhar de ferramenta. Ele precisa ter um olhar de estratégia, né? Olhando o que o negócio demanda de capacidade, onde essa empresa quer chegar e que capacidades precisam ser desenvolvidas, qual que é o meu tamanho, né? As características desse meu negócio. Eu tenho um negócio com grande capilaridade geográfica, as pessoas estão no mesmo lugar, é uma empresa industrial, de serviço, de comércio, de tecnologia, enfim. TI&D precisa ter esse olhar para poder definir essa estratégia, porque a tecnologia para a tecnologia tem grande chance de ser desperdiçada, né? Então, ele precisa entender, ter estratégia de aprendizagem para poder impulsionar o negócio por meio dela. Aí ele aumenta a relevância, né? Ele precisa ser capaz de mapear os processos de TI&D e saber como é que isso funciona para poder prestar um melhor serviço ali ao seu cliente interno. Então, acho que sem estratégia, Richard, e sem abertura à experimentação, não vai rolar, né? Porque se eu querer ficar no quadradinho, querer dar esse formato mais seguro para uma tecnologia nova, eu vou cair naquilo que você falou, ainda vou continuar no paradigma de 20 anos atrás. Eu preciso estar aberto à experimentação quando eu falo de uma nova tecnologia, tá? Perfeito, perfeito. E Léo, deixa eu complementar também, aproveitando o gancho. Tem muita coisa que a gente está vendo a inteligência artificial entrar, não só nesse. Acho que vocês estão falando muito do uso para gerar conteúdo, né? Mas o Richard trouxe um ponto interessante da questão da curadoria, né? Eu estava na ATD, né? Na ATD falou-se muito que hoje tem oferta de tanta coisa, né? Vocês falaram do YouTube, as próprias universidades corporativas. Tem tanta oferta de conteúdo, de curso e tudo mais, que as pessoas também se perdem, né? Então, a IA entra como um grande salvador aí, vamos dizer assim, um curador, né? Que eles falaram, a pessoa que conseguir, né? Isso foi dito lá na TD, conseguir fazer o sorting disso tudo, né? Que no inglês seria a organização, a curadoria, ou ver aquilo que eu preciso ver de fato na hora que eu preciso. A inteligência artificial também ela entra como um grande aliado, né? Porque eu acho que a gente estava falando muito da geração de conteúdo, né? E acho que vocês abordaram muito bem esse ponto, mas a questão toda é como navegar nisso tudo, né? E o que serve para mim, né? Eu acho que a gente, pela primeira vez, eu não sei, Léo, quanto tempo a gente fala, acho que 10, 15 anos que a gente fala em treinamento, desenvolvimento, em educação corporativa, de tentar chegar num momento, né, onde eu pego o que eu preciso, né, a nível individual,
porque a gente sempre vê nas universidades essa coisa de montar trilhas, o Richard também falou, todo mundo vê tudo, né? A jornada é igual para todo mundo, independente da proficiência minha, né? Sem considerar a minha proficiência em determinada habilidade, sem considerar a proficiência do outro, então todo mundo vê tudo. Aí isso melhorou um pouquinho, de acordo com um teste, né? Há um tempo atrás você faz um teste, um pré-assessment ali, e aí você já consegue ter uma jornada um pouquinho mais balizada para você. Agora não. É que eu acho que a gente sempre falava que a importância disso, mas não tinha tecnologia, não tinha talvez um aparato aí, uma capacidade da gente conseguir chegar nisso a nível individual, né? Então, a gente percebe a inteligência artificial, vou citar só um exemplo rápido aqui, onde a gente, por exemplo, na nossa plataforma, já consegue, por exemplo, ver você, de acordo com o teu cargo, quais são as competências, né, que a sua empresa recomenda para o teu cargo, o que o mercado, né, a gente vai no mercado, fala, o que o mercado recomenda, né, a inteligência artificial ter a capacidade de te dar esse mapeamento do que você, da onde você está e onde talvez você deveria estar, né, do teu ponto A para o ponto B, e não só isso, e poder te dizer, tá bom, baseado nesse percurso que você quer atingir, pela primeira vez agora a gente tem tecnologia para dizer assim, para você, Nilson, o que você precisa, né, no momento que você precisa, de acordo com o que você já me trouxe, eu consigo talvez desenhar uma jornada assim, cada vez mais personalizada, né? Então isso também é uma oportunidade enorme que se abre. A gente sempre, acho que eu estou há 10 anos em educação corporativa falando da importância de chegar no nível individual, mas agora a inteligência artificial de fato consegue, com essa capacidade de curadoria e de entender quem é você e o que tem de oferta, ela talvez te trazer aqui um caminho muito, muito melhor. Ela te dá eu não vou falar um atalho, que atalho parece pejorativo, mas é de fato o melhor caminho, como se fosse um Waze, para você chegar, né, um GPS, de onde eu estou, onde eu quero chegar, e ela ser a curadoria dessa jornada inteira, ser a grande curadora dessa jornada inteira, te ajudando nesse percurso, né? Então, TD tem que ficar muito antenado para isso, né? Vou aproveitar aqui, vou passar, Cauê, você está enxergando também oportunidades aí como essas que a gente está citando? O que você está vendo aí do teu lado, né? Bom, Nilson, aqui acho que estou com todos esses insights que a gente ouviu agora nesse período, e para você que está ouvindo a gente, que faz parte de uma área de educação corporativa, de aprendizagem, penso que, olhando aqui o jeito como a Movidaria estrutura soluções e apoia nossos clientes a desenhar estratégias de aprendizagem, eu vejo 3 grandes direções, assim, para as áreas de educação corporativa daqui em diante. E eu usando a fala do Richard, que eu achei muito boa, falando novembro de 2025, tá, gente? Talvez essas direções em janeiro de 2026 eu trago uma atualização. Porque a cada lançamento a gente tem uma novidade, né? Tem um olhar mais apurado para soluções de aprendizagem usando o IA. Eu vou compartilhar um conteúdo com vocês aqui também, para ilustrar um pouco a minha fala. Se vocês quiserem tirar print aí também, para debaterem os planejamentos estratégicos das áreas de aprendizagem de vocês, pode fazer sentido. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, as direções, né? E são debates que eu tenho tido já com algumas empresas, algumas áreas de aprendizagem, que já passaram pelos seus planejamentos estratégicos. E a primeira direção, acho que está bem dentro de um modelo que é muito conhecido, foi muito difundido dentro da nossa área, né, de educação corporativa, segue sendo. Algumas pessoas validam como uma metodologia oficial, outras, né, invalidam, dizendo que não é uma base científica. No fim das contas, desde que eu trabalho com educação corporativa, desde 2016, isso vem trazendo bastante resultado, né, esse modelo 70-20-10, para tirar o olhar de aprendizagem só para aprendizagem formal, só para o momento de aprender. Então, a primeira direção é questionar o modelo 70-20-10 daqui em diante. E para nós, 70-20-10 passa a ser 90-10. Ou seja, quando a gente tinha um olhar de 70% da aprendizagem ser mais eficaz quando vem da aprendizagem informal, no dia a dia, no tempo do trabalho, 20% do que é social learning, né, trocas, mentorias com alguém mais experiente, e apenas 10% da aprendizado formal, embora boa parte das empresas no Brasil ainda investem mais de 80% do seu budget em aprendizagem formal, eu tenho um olhar agora de 90-10. Então, 90% da aprendizagem é no tempo real, é no dia a dia do trabalho, um workflow learning, e apenas 10% segue sendo um olhar de aprendizagem formal. E aí,
eu trago 3 grandes questionamentos para vocês refletirem e levarem para os debates, né? Chamarem a gente também para aprofundar essa discussão, Movidaria e Revo. O primeiro são os fatos, olhando essa afirmação. A primeira coisa é ressignificar o termo aprendizado. Richard falou bastante sobre isso, Nilson falou sobre isso. Até 2020, aprender podia ser visto como eu receber um conteúdo, externalizar esse conteúdo de uma maneira diferente, ou aprender com uma outra pessoa mais experiente, ou passar por algo no meu trabalho que me deixe mais maduro naquela função. Hoje, acho muito importante refletir e ressignificar o termo aprendizado, porque eu posso buscar uma informação sobre Excel, como disse o Richard ali, e isso pode ser considerado como um curso. Pode fazer com que eu aprenda muito mais, inclusive, do que se eu fizer uma formação online de 2, 3 semanas. O segundo fato é que não existe mais o parar para aprender. Então, a gente tinha, até um tempo atrás, o olhar de eu paro, sou convocado para um treinamento, e aí lá no treinamento eu vou aprender. Hoje isso não existe mais. Eu estou aqui com vocês, me surge uma dúvida, se eu souber modular muito bem a minha pergunta no ChatGPT, ou criar um agente, ele vai me ajudar a aprender muito rápido o que eu preciso, e em 10, 15 minutos eu entrego uma resposta. É claro que a gente precisa questionar as fontes, né, o referencial teórico que está ali por trás, mas é fato que se você tiver um bom uso da inteligência artificial, você vai ter uma facilidade para encontrar respostas que até, 15 anos atrás, você demoraria muito tempo para encontrar num livro. E o terceiro fato é que o destino do orçamento da área de educação corporativa, então, passa a ser ainda mais estratégico. O que eu vou usar para aprendizagem formal? Como é que eu vou desenhar uma jornada para cada cargo de aprendizagem informal? Porque não é porque o nome é informal que precisa ser solto. No fim das contas, passa a ter uma responsabilidade muito grande quem desenha estratégias, desenhar a jornada informal de aprendizagem, porque boa parte dos nossos colaboradores, muito provavelmente, entendem que eu aprendo quando eu estou numa sala, entendem que eu aprendo quando eu estou num webinar. E aí, quais são as recomendações para vocês dentro desse modelo, do ato aqui? Desenhar o 90, como eu já adiantei. Então, que é o antigo 70-20, né? Informal social virou totalmente prático no dia a dia, com estratégia. A gente já fez isso aqui na Movidaria para alguns clientes, principalmente clientes que estão em processo de mudança cultural, outros que estão em formação de cargos de liderança. Então, eu desenho uma jornada que é muito mais prática, com mentorias, com checkpoints, com especialistas dentro e fora da empresa, e apenas 10% de aprendizagem formal. Isso é desenhado, né, criado a partir de um processo de consultoria. A segunda recomendação é saber definir claramente o que precisa ser curado, como o Richard citou muito bem, e o que pode ser massivo. Então, o conteúdo que é novo, se a pessoa sentar de frente para aquele processo, para aquele cargo, e ela não conseguir fazer, nem se ela for obrigada, nem se ela ganhar R$1 milhão, é algo que precisa ser extremamente curado e personalizado. Se a necessidade é mais simples, de repetição ou de ampliação de alguma skill, talvez isso possa ser feito muito bem com inteligência artificial, a partir de prompts bem feitos, talvez um agente ali que responda e questione como um mentor, talvez de forma muito mais acelerada do que um vídeo longo ou vários vídeos longos, né? Então, esse é um ato que eu recomendo para vocês. E o terceiro ponto são os impactos. Quais são os impactos dessa mudança, 70-20-10 para 90-10? O aumento da percepção de valor para a carreira do colaborador. Então, quando eu, como área de aprendizagem, entrego na velocidade que ele precisa, eu aumento a minha relevância para essa pessoa, e não mais pela quantidade de ofertas. Hoje as pessoas vão aprender dentro e fora da universidade corporativa de vocês, no YouTube, no ChatGPT, conversando com alguém. Então, a velocidade da aprendizagem precisa acompanhar essa velocidade do mundo também. E o segundo impacto é o ganho de maturidade e autorresponsabilização do aprendiz. Quanto mais essa cultura de aprender, né, esse hábito de aprender via autonomia no ChatGPT, nas inteligências artificiais, as pessoas vão entendendo que elas podem aprender independentemente de serem convocadas para um treinamento, convidadas. E assim se ganha uma maturidade no processo de aprendizagem. A segunda direção é repensar as arquiteturas de aprendizagem, universidades corporativas, portfólios, trilhas, enfim, o que vocês usarem aí na empresa de vocês. Quais são os fatos para a gente repensar? As arquiteturas aumentam a relevância se tornando ecossistemas. Então, se hoje eu tenho arquiteturas dentro de um LMS, ou já com seus workshops desenhados para o ano inteiro,
eu começaria a repensar esses modelos, porque a cada lançamento, a cada atualização da inteligência artificial, a gente vai repensando ainda mais o que é aprender e entregar resultado dentro de aprendizagem corporativa. Um ecossistema é recheado de múltiplos formatos, não só a aprendizagem formal. E o segundo fato é o grande desafio entre centralizar e descentralizar a educação corporativa. Esse foi o principal debate com os meus clientes de educação corporativa, gerentes, coordenadores, especialistas, em 2025. Até aqui, a gente centralizou a educação. Então, a área de aprendizagem era a guardiã e era quem promovia. Mas a partir do que a gente debateu aqui hoje, né, dos insights todos super ricos, ainda faz sentido eu centralizar tudo dentro da área de aprendizagem, com as áreas cada vez mais enxutas também, ou a descentralização pode ser o nosso grande trunfo? E se descentralizar é o caminho que me parece ser, como é que eu estruturo esse processo de descentralização da aprendizagem, que não é só deixar as áreas com seus multiplicadores internos, eu preciso de uma estratégia muito bem pensada, que a gente também desenha aqui na Movidaria nesses processos. E aí, 2 recomendações, 2 atos para vocês já fazerem o mais rápido possível aí, dentro do plano de vocês. Criar o ecossistema de aprendizagem. Então, ampliar o potencial da arquitetura de aprendizagem da universidade corporativa, transformando ela num ecossistema. E o segundo ato é o olhar para além dos objetos de aprendizagem e para olhar para eles também. Então, hoje, ainda existe um olhar de que aprender é a quantidade, né? O que eu entrego dentro da aprendizagem corporativa é a quantidade de objetos que eu tenho plugados, ou a quantidade de workshops, a quantidade de horas treinadas. Eu não sei se isso faz mais sentido. Não me parece fazer tanto sentido, embora eu sei que a gente ainda é muito cobrado dentro das empresas para apresentar nos boards quantas horas, quanto foi o investimento. Mas eu convido vocês a repensar esse modelo de mensuração também, porque hoje a aprendizagem está muito mais na mão do colaborador e as entregas podem ser de maneiras diferentes. E os impactos, ao repensar as arquiteturas, é a gente ser desejado e não mais imposto para os colaboradores. As pessoas quererem ir buscar informação, conhecimento, aprendizagem nas nossas arquiteturas e não no YouTube, por exemplo, ou não em outros lugares. Claro que elas vão continuar aprendendo dentro e fora da empresa, mas que dentro da empresa a gente acompanha essa velocidade também de entrega de objeto, aprendizagem formal e informal, na velocidade do negócio e na velocidade que as pessoas precisam. E para finalizar, priorizar a cultura de aprendizagem. Esse tema ficou muito popular, né? Cultura de aprendizagem, acho que nos últimos 3, 4 anos tem se falado muito dele no LinkedIn, livros lançados, profissionais brasileiros de fora do Brasil falando sobre, eu fico super feliz de ouvir cada vez mais empresas olhando para esse tema. E eu recomendo que a gente priorize a cultura de aprendizagem como um projeto, e não como um evento de aprendizagem que acontece uma vez ao ano. Quais são os fatos, né, para a gente levar esse olhar a sério? O excesso de sucata de aprendizagem versus ganhos observáveis no processo. Então, a gente tem muita oferta. O Nilson falou muito bem. A quantidade de temas, de catálogos, de lugares para a gente aprender é enorme. E não necessariamente os indicadores de aprendizagem melhoraram. Então, não me parece ser o volume, mas sim a forma como as pessoas entendem que aprender é valor para elas. O jeito que a aprendizagem é narrado dentro da empresa. Quais são os símbolos que demonstram que as pessoas querem e precisam aprender aquele conteúdo. O segundo fato é as pessoas aprendem aquilo que elas acreditam ser importantes. Se elas acreditarem que é importante aprender algo que a área de educação não está priorizando, elas vão aprender com as suas universidades corporativas paralelas. Elas vão fazer dentro das suas áreas o seu jeito de aprender. E a aprendizagem precisa estar espalhada na empresa para compreender essas maneiras, né, esses hábitos de aprendizagem, e direcionar dentro de um projeto como é que a nossa empresa aprende, como é que eu gero valor a partir da aprendizagem, e como é que eu demonstro esse valor para os executivos, para os acionistas. Qual é o ato? Quais são os 2 atos que eu recomendo para a gente priorizar a cultura de aprendizagem? Responder claramente a pergunta, o que queremos com a aprendizagem corporativa hoje? Parece uma pergunta simples, óbvia, né? A gente quer melhoria de performance, mas de que maneira? Com quais resultados? Com quais impactos? De que jeito? Com qual investimento? Como eu quero que as pessoas respondam como é aprender aqui nessa empresa? Isso vai criando uma estrutura para que a cultura de aprendizagem seja algo forte na nossa organização.
E o segundo ato, né, cultura de aprendizagem não ser um evento, e sim um projeto. Acho o evento cultura de aprendizagem super legal, interessante, mobilizador, dá bons conteúdos, mas acontece uma vez no começo do ano, uma vez no final do ano, e as pessoas não compreendem o que é isso. No fim das contas, elas continuam entendendo que a aprendizagem ela ser chamada para um treinamento online que ela não quer fazer. E ela não vai fazer. Ela vai deixar no mudo, vai tirar a tela, vai fazer outra coisa. Então, é sinal de que não há uma cultura de aprendizagem instalada. Como é que a gente transforma ela em projeto? Na Movidaria, a gente tem feito com algumas empresas esse trabalho dentro de núcleos, né, de estudo sobre cultura de aprendizagem e desenho e redesenho de cultura de aprendizagem. E o impacto, principalmente criar os 4 pilares como reais. Esses 4 pilares foram criados pelo Nigel Payne, que é um dos primeiros autores de cultura de aprendizagem a ser popularizado aqui no Brasil. Tem um livro muito famoso chamado Workplace Learning, ou a empresa que aprende, né? E quais são os 4 pilares que indicam que a sua empresa tem uma cultura de aprendizagem, não posso dizer efetiva, né, mas viva, que está presente. As pessoas perceberem que o que elas entregam tem muito valor, esse é o primeiro pilar. Então, o que elas entregam, o que elas fazem, o que elas compartilham, o que elas comentam tem muito valor para o que a empresa quer buscar como resultado. Ter um ambiente de confiança, onde elas possam errar, testar, isso é cultura de aprendizagem. O terceiro ponto, ou terceiro pilar, é ter incentivos à colaboração e troca, reforçando que isso também é aprender. Isso é aprender, não é só estar num curso. E o terceiro é eu ter um espaço físico, um ecossistema com múltiplos formatos para atender a pessoa em tempo real. Então, criar cultura de aprendizagem está muito além de hábito de aprendizagem ou estilos de aprendizagem, mas sim a gente simbolizar, narrar a cultura como algo eficiente e ofertar esses 4 pilares que eu citei aqui. O último impacto é a gente criar ou reformular as formas de mensurar a aprendizagem. Eu tenho vários modelos de mensuração de aprendizagem que até aqui foram muito eficientes, mas com toda a evolução da IA, tudo que a gente está acompanhando de evolução dentro do modelo de aprendizagem dentro e fora das empresas, talvez a gente precise criar novos modelos para apresentar como a aprendizagem social e a aprendizagem ao longo do dia a dia do trabalho também é eficaz para o resultado, né, para o retorno sobre o investimento. Acho que é um momento oportuno para repensar, para refletir sobre essas 3 direções e criticamente colocar, considerar no planejamento estratégico de vocês já para o próximo ano, se já não está no de vocês aí, mas para que a aprendizagem corporativa siga sendo relevante e aumente ainda mais a relevância nas entregas de cultura e oferta para os colaboradores, liderança e todo o ecossistema da sua empresa. Concorda comigo, Léo? O que você compartilha mais aí sobre soluções da Movidaria também para as pessoas? Legal, eu vou deixar o Richard e o Nilson entrarem antes aqui. A gente tava combinando aqui, mas surgiu um insight para eles aqui. Eu vou deixar, depois eu entro, viu, Cauê? Obrigado. Surgiu um insight legal que você falou do 90-10 e o conceito é bem legal, mas talvez a gente possa mostrar como fazer isso na prática, né? Porque assim, 90-10, beleza, vai ser mais on the job e menos formal, mas como que eu consigo, né, equilibrar isso para fazer sentido? E aí, você falou uma coisa importante que é a descentralização do conhecimento. Então, as áreas têm que ter mais autonomia, tem que ter mais relevância nisso. E aí, a provocação que eu faço para o T&D é que o T&D tem que focar mais na estratégia de aprendizagem. Só dando um exemplo. Imagine que o T&D vai criar agentes de aprendizagem e vai fazer gestão de conhecimento das áreas. Então, em vez do T&D ser dono de todo o conhecimento, pegar todos os playbooks de todas as áreas, manuais, tá? E pensar como que eu formalizo isso em treinamento. Não. Eu vou, por exemplo, pegar uma ajuda ou uma ferramenta de agente de aprendizagem e eu vou falar o seguinte, eu vou criar agentes para diferentes áreas. E essas áreas, elas vão poder ter autonomia na gestão da aprendizagem e eu vou pensar na estratégia, como que eu dissemino isso na ponta, como que eu faço para ter mais engajamento, como que eu vou mensurar dados. E a ponta fica responsável pelo conteúdo, o T&D vai ter que fazer menos conhecimento formal, né, o 10, e isso fica muito mais
alinhado à ponta, que vai ser os 90, entregando isso. Então, isso aí é um pouco um exemplo da mudança de paradigma, quando a gente fala de a 90-10, T&D ficar mais estratégico e o conhecimento mais na ponta. Alguns exemplos práticos disso que a gente já tem feito. Um é o nosso agente de RH. Então, a gente hoje implementa agente de RH para poder facilitar a vida do RH. Então, tirar aquelas dúvidas do dia a dia. Aquelas dúvidas que tem, por exemplo, qual é o plano de saúde, qual é os benefícios da empresa, política de reembolso de viagem, qualquer coisa que um ser humano tem que responder, a gente vem fazendo a gestão do conhecimento de todas as políticas da empresa, botando na intranet ou em algum lugar que o próprio IA vai responder. E eliminou, em um desses casos, mais de 90% das dúvidas por e-mail. Então, tinha 2 pessoas que ficavam o dia inteiro respondendo dúvidas como essas por e-mail. E não é que as pessoas foram mandadas embora, as pessoas foram utilizadas para fazer coisas mais relevantes para a empresa. Então, isso é um exemplo do 90-10 na prática, né? Então, não precisei fazer mais curso sobre políticas de reembolso, política de viagem, tal, tudo isso. Não, agora é 90-10. Outro exemplo é manutenção preventiva. Está trabalhando com uma grande indústria para fazer a mesma coisa, gestão do conhecimento da operação das máquinas e também um pouco de segurança do trabalho, como usar as máquinas, ter toda a parte de NR e tudo isso, para que as pessoas consigam, na hora que dá um problema, na hora que tem alguma dúvida, falar, poxa, como que eu faço? Tem um botão vermelho aqui acendendo. Como que eu faço agora? Em vez de eu ficar fazendo 10 módulos sobre como que eu faço para operar cada máquina. Então, isso é um pouco 90-10 na prática. E uma outra coisa que aí entra um pouco na estratégia de aprendizagem que a gente falou, né? O RH está focado, T&D focado mais na estratégia. Um outro exemplo é a parte de streaming com IA. Então, na nossa plataforma, isso é uma funcionalidade bem legal, você consegue pegar um vídeo. Então, vamos imaginar o seguinte, você fez um treinamento no Teams de 1 hora, tá? E aí, o que todo T&D fala? Pessoal, vamos gravar aqui para que vocês possam entrar no LMS e ver depois. Mas na prática ninguém vê, né? Tá lá um monte de vídeo de Teams gravado, ninguém vê. Por que ninguém vê? Porque ninguém está interessado numa hora de treinamento. A pessoa está interessada no minuto 34, que foi o minuto que você falou a informação que é relevante para o trabalho dele. Mas como que você consegue achar o minuto 34, que conteúdo, onde que está, não é? Então, aí entra o poder da IA dentro de vídeos. Então, quando a gente olha para vídeos hoje em dia, o que a gente está fazendo? Você sobe um vídeo, pode ser um vídeo de uma palestra presencial, um vídeo de Teams, um workshop, qualquer coisa. Você sobe o vídeo e a IA vai extrair todo o conteúdo do vídeo em texto. A IA vai criar uma legenda para o vídeo automaticamente, sem você ter que fazer nada. A IA vai criar um mapa mental, vai falar qual assunto está sendo discutido em cada minuto, momento do vídeo, e você clica no mapa mental, cai naquele momento. A IA vai criar um e-book automaticamente do vídeo. Então, aquele vídeo de 1 hora, o Teams de 1 hora, já tem um e-book pronto. E a IA vai criar um quiz, uma prova, para o seu colaborador, caso precise, naquele objeto. Então, veja como um único formato, que era um vídeo, você começa a ter multiformatos e ajudar a pessoa a se achar no conteúdo. A gente falou, tanto conteúdo, ninguém quer assistir um vídeo gravado de 1 hora no Teams, só que o minuto 34 é relevante. Então, quando a gente usa a IA, a gente consegue ter mais ferramentas para que a gente reduza a carga horária do 20 e do 10 e aumente o 90 para ele ter mais tempo real. Então, era isso que eu queria contribuir. Não sei, Nilson, se você quer complementar com alguma coisa. Bem rapidinho, Richard, acho que pegando o gancho, olha que interessante, né? E aí eu vou falar de uma aplicação real, mas nem falando tanto da ferramenta, mas olha o que está acontecendo, que para a gente foi até uma surpresa bem interessante, não que a gente não pudesse imaginar que fosse chegar nisso, mas acabou acontecendo uma coisa bem interessante, que tudo que você está falando desses agentes, né? Vou falar um caso real aqui, eu não posso citar o nome, né, da empresa, né, por questões aí de confidencialidade, mas pega o caso de uso. Imagina treinar todos os vendedores, né, nos playbooks de vendas, e a gente ter a Jude lá, um agente de IA, treinado no playbook de vendas com todo o contorno de objeções, né? Só que a gente está, acho que isso já é bem interessante, claro, né, toda essa evolução.
Só que a cereja do bolo, Richard, que a gente acabou detectando, olha que legal, a gente tem um analytics por trás, que é o seguinte, imagina 15 mil vendedores espalhados no Brasil e você consolidar tudo que esses vendedores estão perguntando, ou seja, você poder, como treinamento e desenvolvimento, poder responder a seguinte pergunta. Hoje, em real time, qual que é a maior dor dos 15 mil vendedores no Brasil? Né? Qual que é a maior dúvida? Qual que é o que mais aparece? Né? O que está doendo lá? E a gente tem um analytics de tudo que está sendo perguntado, né, para a inteligência artificial e poder organizar todo esse big data, né, organizar todo esse dado que está chegando em tempo real. Né? E foi interessante porque eu poderia falar que foi genial, que eu que percebi isso, mas o nosso cliente que detectou, ele falou, caramba, Nilson, para eu descobrir para eu responder essa pergunta, eu precisava rodar um assessment, precisava rodar uma pesquisa. Problema desse modelo, quando você roda uma pesquisa, né, para um vendedor, imagina, né, nesse caso que eu estou citando, quem que responde? A pessoa quer responder rápido, então ela já responde com viés assim, tira isso da minha frente que eu tenho que responder. Quando responde, né? Fora que até consolidar os dados, a gente está falando de 1, 2 meses para obter essa resposta. Né? Então, o cliente virou para mim e falou, Nilson, desse jeito vocês mataram o assessment, mataram a necessidade de fazer pesquisa, já tem o dado aqui. Aí eu falei, nossa, que genial, eu poderia falar que eu percebi isso, mas foi o cliente que teve essa fala aqui comigo e eu falei, caramba, olha o poder disso. Né? Então, você tinha que rodar um assessment, esperar talvez 2 meses ali para ter uma informação, para depois desenhar um plano de ação. E vamos combinar que hoje no mercado, né, você poder ganhar 2 meses de volta e já ser muito mais rápido e dinâmico, isso é vantagem competitiva, na veia. Né? Isso tem valor, assim, se isso não for resultado de negócio, né, você ter essa velocidade, esse dinamismo, e a inteligência artificial, né, o nosso produto permitiu, né, com que essa área de treinamento e desenvolvimento tivesse essa informação. E aí é onde eu falo, T&D, a gente sempre fala, né, T&D tem que ser estratégico, né, tem que parar de ser só tirador de pedido. Aqui está um exemplo muito forte, né, porque treinamento e desenvolvimento agora chega num patamar onde consegue ter acesso a uma informação que consegue até ser pioneiro, indo nas áreas de marketing, de produto, e falar assim, amigo, eu estou perdendo o mercado, estamos perdendo por causa disso. Olha o que está acontecendo na ponta. Então, você não fica só mais em treinamento. Você consegue ter discussões, realmente elevar a discussão para um nível muito mais estratégico. E veja bem, eu não estou falando de ferramenta, tá? Apesar que é uma ferramenta nossa, permitiu isso, mas eu não estou falando de ferramenta, eu estou falando da amplitude que a ferramenta hoje faz com que treinamento e desenvolvimento tenha essa relevância da empresa, como nunca antes teve. Então, por isso que o Cauê falou muito bem, olha a oportunidade que se abre para todo mundo que trabalha, né, com desenvolvimento de pessoas, usando esse tipo de tecnologia, passando a ter acesso a esse tipo de informação em tempo real. Né? Então, fantástico aí. Então, vou puxar. Então, só queria terminar aí complementando o Richard para mostrar o que está acontecendo. A gente já está vendo, não é futuro, já está acontecendo. E vou passar aqui para o Léo. Léo, o que você também está enxergando aí de coisas parecidas aí na Movidaria, né? Legal, Nilson. Só para avisar o pessoal também que está nos assistindo aqui, que a gente já está indo para os momentos finais, né? A gente vai ter um momento de perguntas e respostas aí, né? Então, coloquem no chat as suas dúvidas, perguntas, curiosidades, qualquer coisa que a gente vai tentar responder aqui. Então, eu já aproveito para agradecer Fabiana, Renata, Ana Paula, Matheus pelas interações, tá? Mas vamos lá. Pessoal, o que eu queria aproveitar aqui também para trazer alguns casos? Acho que muito daquilo que vocês trazem é preciso, e aqui entra novamente o olhar estratégico de T&D e como ele pode ter um olhar para esses desafios que o negócio e a organização tem para poder saber como usar. E para mim tem uma diferença, né, quando a gente fala desse novo 70-20-10, desse 90-10, dessa aplicação da IA, que ela facilita, né, ela traz um novo meio ali para o on-the-job, para quando a pessoa está no calor do negócio, é que T&D precisa ter uma noção de diferenciação daquilo que é problema já conhecido, que já tem uma solução conhecida dentro da organização, e aquilo que é problema novo e não tem conhecimento, tá? Ainda não tem uma solução desenhada. Por quê? É claro que as empresas buscam eficiência e tem que ter essa velocidade da resolução de problema. Então, você pega uma empresa com grande capilaridade, né? Se tem numa operação o problema da rebimboca da parafuseta já aconteceu lá, isso é documentado e você joga para um IA para ela ter combate de conhecimento, logo se tiver em outra unidade esse mesmo problema, você vai resolver mais rápido, é menos tempo de linha de produção parada, a eficiência aumenta e assim por diante. Mas olhar para os problemas novos deve ser diferente. Então, eu vou trazer um caso aqui, né, de um cliente também de grande operação industrial no Brasil e na América Latina,
que tem um grupo de cerca de 130 BPs espalhados pelo Brasil e pela América Latina, em todas as unidades, tanto BP corporativo quanto de negócio. Qual que é o problema, a dor que esse BP vive lá na frente, né? Então, a gente tem uma trilha de desenvolvimento desse BP, trabalhando em soft skills, para ele ter uma postura mais consultiva, mas eu tenho que olhar aspectos de gestão desse BP para que isso se efetive, porque não adianta nada eu ter uma postura, eu ser capacitado ali, ser treinado, ser desenvolvido, para ter uma postura diferente no dia a dia, se as demandas continuam chegando de um jeito igual. Então, o processo que sustenta o trabalho desses BPs, ele já está todo documentado. Todos os problemas e processos de ação, né, olhando o ciclo de gente de gestão, né, olhando as tarefas que um BP, que um líder tem que fazer, que um gestor de pessoas tem que fazer, já tem tudo documentado no manual de 500 páginas. O que a gente fez? A gente está desenvolvendo essa trilha, já tem os encontros síncronos, né, com essa turma de BPs, e a gente criou um agente com base nessa documentação que vai auxiliar ali no nosso 90-10 com aquilo que o BP precisa na ponta quando ele for executar o trabalho dele de forma consultiva. Então, o agente ele entra para ajudar nessas tarefas de desenvolvimento, na prática, no on-the-job dele, para ele poder executar suas tarefas. Porque o grande problema dos BPs, né? E se você, BP, está nos assistindo aqui, tem certeza que você vai se ver nisso. A gente vê muita reclamação, né? A interface com BPs na Movidaria tem aumentado muito nos últimos 2 anos. É aquele BP que é posto piranga, né? O líder tem um problema em relação à gestão de pessoas, pergunta o BP. Como é que eu demito? Pergunta o BP. Tem que fazer uma entrevista de seleção. Como é que eu faço? Pergunta o BP. Então, isso leva o BP para um lugar muito operacional que não é necessário, né? Que não é preciso, né? O BP ele tem que ser consultivo ali na forma como ele olha as operações, né? Os caminhos de sucessão, o que precisa de desenvolvimento, né? Necessidade de mão de obra, como é que eu busco mais rápido no mercado. O BP tem que olhar para isso. Não ficar respondendo o gestor e sendo muleta para ele. Então, a gente está usando a IA para justamente entrar nessa aplicação das soft skills em conjunto com as ferramentas de gestão que ele tem para aquilo poder funcionar de forma mais rápida no trabalho, porque os problemas são conhecidos. Mas quando a gente olha desafios novos para as organizações, o processo de aprendizagem, como eu falei lá no cenário lá na frente, a gente precisa aumentar as capacidades, né, as capabilities dessa organização. Então, muito do que Nilson, Cauê e Richard disseram aqui, a gente tem uma possibilidade dessas SBOs, né, das Skill Based Organizations, né, que ela não olha para aquilo que está no descritivo do cargo, mas ela quer olhar as pessoas como várias habilidades ali disponíveis para poder executar sua estratégia e entregar sua estratégia do negócio. Então, a IA ajuda nesse sentido. Um segundo caso que eu quero trazer, olhando esse aspecto também de liderança e de gestão, que a gente tem um programa em outra operação também, negócio industrial, onde os líderes, eles passam por um processo de desenvolvimento de soft skills ali necessários, né, principalmente quem está na primeira liderança, mas a empresa não tinha mapeado o ciclo de gente de gestão. Para quem está assistindo, o que é o ciclo de gente de gestão? São todos os processos de gestão de pessoas que ficam encarregados ao encargo de um líder para ele poder executar. Como é que ele faz um job description para aquilo que ele tem que contratar, como é que ele ajuda no processo de seleção e entrevista, onboarding, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, demissão ou promoção e assim por diante. Então, não adianta muito eu ficar treinando ele em soft skill para ele poder ganhar ali no relacionamento, na forma como ele faz, se ele não tiver processo de gestão. Então, a gente está desenvolvendo um agente, a gente desenhou o ciclo, e aqui é fundamental. E eu falei isso lá atrás, as IAs não são boas para trabalhar no contexto genérico, então as empresas precisam se aprofundar no contexto que tem que dar para a IA para treiná-la. E aí, com esse ciclo de gestão desenhado, a gente vai dar apoio também para o on-the-job do líder ali na frente, para ele poder executar o seu ciclo de gente de gestão frente aos momentos que ele tem ali de interação com seus colaboradores. Então, essa é uma possibilidade que a gente, há 5 anos atrás, não tinha, né? Então, a gente entende, né, esse momento, essa possibilidade naquilo que traz, mas ela só funciona se T&D tiver um olhar, aquelas capabilities que já estão desenvolvidas, com os desafios já conhecidos, a gente sabe como resolver, isso tem que ser mais rápido, que tem a ver com os exemplos aqui que o Richard e o Nilson deram, ou se é problema novo. Então, se é problema novo, eu tenho que ter um outro olhar e ver como é que a IA nos ajuda aí. Mas isso é fundamental, né? Então, se eu vejo a IA que põe IA e tudo e vê que se resolve, ela vai fazer sozinho, vai dar errado. Vai dar merda, entendeu? Não tem jeito. Então, a gente precisa dar contexto para ela e o contexto de cada organização é único. Então, sem estratégia, T&D não vai conseguir fazer isso. Então, esse era o meu insight para poder contribuir com o debate de vocês aqui. Muito bom, muito bom. A gente tem mais 9 minutinhos e
Vou estimular aqui o pessoal a botar mais perguntas aqui no chat. Eu acho que, Léo, Cauê, ficou bem claro como que a Revo e a Movidaria têm visões complementares. A gente muito na solução, vocês muito na estratégia, e os dois se complementam. Né? O Matheus colocou aqui uma pergunta, se puder indicar uma instituição que tem treinamento, curso, formação, que realmente faça diferença para quem quer aprender mais sobre IA. Matheus, minha recomendação é o ChatGPT. Tá? Qualquer curso que tenha já está antigo. Tá? Obviamente eu estou exagerando, mas a realidade é essa. Livro nem se fala. Livro esquece. Porque livro, até o tempo de escrever... Primeiro livro foi feito pelo ChatGPT, né? Segundo, até o tempo que foi para a editora, tudo mais, foi para a livraria, chegou na ponta, já tem 6 meses, e o que é de 6 meses para trás já mudou muito. Mas a parte de curso, tem vários cursos, várias instituições. Eu acho que cabe você entender o que é melhor para você. Eu acho que a Revo tem curso nessa área, enfim, tem bastante coisa. Só que a principal dica que eu dou é seja curioso. Seja curioso e experimente. Porque, assim, o curso vai trazer um caso de uso de alguém lá atrás. Participe mais de lives como essa. Eu sempre olho coisas mais curtas e mais diretas do que só... Porque muito curso hoje é sobre como usar ChatGPT, como fazer prompts melhor. Você vê que aqui ninguém falou de ChatGPT, ninguém falou de prompts, ninguém falou 1000 coisas acontecendo que... Né, o ChatGPT, para mim, é igual você ter um celular e você só usa a câmera. Pô, legal, dá para tirar foto legal, mas tem tanto mais coisa para fazer no celular. Então, a minha recomendação principal é seja curioso, faça coisas mais rápidas e pode procurar um curso, acho que vai ter coisas legais. O Richard, eu só ia recomendar uma rápida abertura aqui sobre esse assunto, tentando ajudar o Matheus, focar em soluções também de letramento, tá? Hoje a gente vê uma oferta muito grande de ensinar prompt, ensinar ferramenta, mas não se fala muito em como, acho que o Léo fez uma provocação muito boa aqui, não se fala tanto sobre letramento, que ou seja, assim, até antes de falar de ferramenta, né, entender o que é inteligência artificial, o que tem, o que se abre de possibilidades, que é um pouco a nossa provocação aqui, né? A gente tem soluções de letramento por aqui, mas como você bem falou, não precisa ser necessariamente o que a Revo tem, pesquisa, mas a gente sente uma falta muito grande nas empresas de um letramento. Tem desnivelamento absurdo entre as pessoas sobre o assunto inteligência artificial. Inteligência artificial está se resumindo muito a ChatGPT, e ChatGPT é só, como você bem falou, ele é só uma pontinha, né? Então... Eu posso complementar? Claro. Até para trazer a minha jornada, né? Porque eu não sou uma pessoa de tecnologia, formação em tecnologia, né? Então, para mim, tem várias newsletters excelentes que você consegue assinar, Substack lá, procura sobre IA, que você vai ter muita coisa. Muita coisa boa no YouTube, que você pode procurar em frente dos temas que você precisa. Mas eu fiz uma certificação, que é uma certificação, não tem certificado em um curso mais formal, na FMA, que é liderado pelo Rica Barros, que é o cara que talvez mais entenda de IA no Brasil. Ele tem uma empresa que chama Pareto, e foi muito bom para ele trazer alguns conceitos que foram fundamentais de base, assim, né? Então, que eu considero em nível de letramento. E, por exemplo, né, nessa solução que a gente está dando a um desses clientes aí, que tem um manual de 500 páginas, não vai ser todo modelo que vai dar a resposta e vai funcionar. Porque você tem um conceito ali que chama janela de contexto, que é o número de páginas que um modelo consegue ler. Então, você tem lá, o ChatGPT tem uma janela de contexto baixíssima, lá de 120 mil tokens. Você pega o Gemini e tem 1 milhão, ou 2 milhões, não sei. O Grok lançou agora com 4 milhões. Então, se você não sabe isso, você vai investir na solução e vai dar errado. Então, é importante ter isso em mente. E também tem outros cursos gratuitos, Coursera, Google tem umas microcertificações lá que trazem conceitos. Então, assim, informação não falta. Pede para o ChatGPT desenhar uma trilha para você, só com iniciativa gratuita que ele faz. E aí que seja curioso, né? O Cristian falou o principal. A Lana colocou aqui, D&D está realmente preparado para abordar um modelo de treinamento como entrega e se tornar um design de experiência de aprendizagem? E nesse novo papel, como a IA entra? Léo, Cauê, querem? Deixar para o Cauê. Vai lá, Cauê. Sim, acho que, Lana, obrigado pela pergunta. Depende muito do contexto, do nível de maturidade da área. Então, tem os níveis, os estudos trazem sempre níveis ideais. E na Movidaria, Revo também, com certeza, a gente atende empresas no Brasil todo e que estão em níveis diferentes de maturidade. Então,
Acho que para empresas que estão com esse discurso mais azeitado, que já estão olhando para a inteligência artificial com soluções, contratando soluções da Revo, contratando soluções da Movidaria, de outros players, questionando e desenhando cultura de aprendizagem, acho que já estão prontas para abandonar esse modelo de pastelaria, né? Acho que alguém colocou aqui, tem que fechar as pastelarias. Sim, mas há uma pressão muito grande do negócio para, ainda compreendendo que a aprendizagem é volume, é tempo preenchido, é sala cheia, né? É o webinar preenchido. Então, é delicado abordar esse tema, mas respondendo de forma mais objetiva, para empresas que estão mais maduras, acredito que já estejam preparadas, aí tem um olhar de ressignificar a área e que papéis agora a aprendizagem vai ocupar dentro da empresa, que pessoas eu preciso nessa área, talvez reformule as pessoas que estão ali, e empresas que estão no começo dessa jornada ainda, acho que precisam cuidar ainda desse olhar de entregar relevância, né? Primeiro manter o seu lugar, encontrar o seu campo ali de atuação para evoluir daqui a pouco. Muito bom, muito bom. A gente está chegando no finalzinho aqui e, Léo, a gente tem um brinde para as pessoas, né? Eu não gosto de fazer sorteio porque 99% das pessoas perdem. Eu prefiro dar brinde porque todo mundo ganha. Que brinde que a gente tem aqui hoje, Léo? A gente tem um frame, né, para você poder consolidar os aprendizados e aquilo que você tira de insight do nosso encontro, né? Então tem um QR Code aí para você baixar esse frame, é bem simples, bem direto ao ponto, e você puxar os aprendizados que você conseguiu externalizar desse nosso webinar aqui. Então, E vou a pedir para o extensão pessoal botar um link no chat também, para quem tiver legal, no celular. Boa. Então, para quem tiver no celular também, a gente consegue colocar um link. Tiveram perguntas também aqui no chat a respeito se vai ficar gravado. Vai ficar, tá, gente? Logo, logo a gente publica para vocês assistirem também de forma assíncrona, tá? Temos mais perguntas aqui? Acho que temos mais duas, não tem? Nós vamos projetar? Podemos passar um pouquinho? Vamos lá, vamos tentar ser objetivo nas Vamos lá. respostas, só para a gente Então, respeitar vou o pegar tempo uma de primeira mundo. aqui. Acho que as pessoas não investem em autotransformação pelo que podem ler no GPT. Não é só uma questão racional. Será que o GPT gera sensibilização, conexões emocionais? Tá aí o nosso grande parceiro, Passarinho, consultor nosso da Movidaria aqui. Não gera, tá? Não espere conexão emocional com o ChatGPT, não é a função dele, né? Já tem pesquisas a respeito dessa natureza daquilo que os LLMs fazem bem, e esse olhar para o ser humano, né, para olhar a geração de empatia, ele não faz. Então, assim, não esperem que a IA faça isso. Mas, Léo, por agora. Toda vez que eu falo com o GPT, ele fala que eu sou incrível, que eu fiz uma ótima pergunta, não é? Ele só me elogia, poxa, eu gosto tanto dele, fala mais bem de mim do que minha mãe. Vocês falam brincando, mas já tem GPT fazendo GPT não quer conflito. Tem GPT fazendo terapia. Mais do que isso, já tem pesquisa mostrando mais empatia do GPT de terapia do que psicólogos e do que médicos. Pessoas falando, não é que é melhor, mas falando, eu sinto mais acolhido pelo GPT do que meu psicólogo, do que meu médico. Então, agora, se é real, não é. É um computador, é uma máquina, não existe aquilo. Aquilo é um algoritmo de palavras e conexões de palavras. É só isso. Não tem nenhum raciocínio ali. Inteligência artificial é burra, é importante dizer isso. Ela é um grande compilador de dados. Não tem mais nada. Então, é por isso que eu concordo com o Léo, porque é a falsa impressão da empatia. Eles fazem isso de propósito para você sentir isso, mas, de fato, não é real. E qual a última pergunta para a gente encerrar aqui? Vou colocar na tela aí, ficará gravado, então já perguntaram, consegue indicar a instituição? Eu acho que já foram todas. Acho que já foram todas. Foram todas. Então tá, pessoal, Léo, Cauê, Nilson, primeiro, muito obrigado aqui. Nilson, obrigado, gente, foi um prazer. Vou falar para você, o que é isso aqui da nossa tela? Você quer comentar? Claro, abrimos as inscrições, esse nosso prêmio da Revolução da Aprendizagem, né? Já estamos indo aí para o 6º ano de edição, né? Onde a gente premia aí os melhores cases. A gente brinca que é o Oscar da aprendizagem aqui, né, Richard?
E muito importante, o pessoal às vezes fala, mas é projeto com a Revo? Não necessariamente, tá? Entra o projeto com a Revo, obviamente, mas você tem projetos que a gente tem as categorias, são 10 categorias, né, de premiação. Então, as inscrições estão abertas até o dia 16 de novembro. Então, recomendo, se você tiver um projeto transformador, né, e quer participar da premiação, te encorajo a ir lá, inscrever o seu projeto, que vai chegar na banca do pessoal, né, que avalia aí todos os projetos que entram para o Prêmio da Revolução da Aprendizagem. Queria estar com a estatueta aqui, não estou com ela do meu lado, mas o pessoal sempre tem muito orgulho aí quando alguns dos prêmios ganham um troféu do Prêmio da Revolução da Aprendizagem, né? A gente vai ter no início de dezembro a premiação, mas as inscrições estão abertas, então aproveitando aí o momento para reforçar aí todo mundo, e aí está aqui, né? O Richard lembrou bem aqui do background, Prêmio Revolução da Aprendizagem 2025. Muito bom, muito bom. Léo, Cauê, vamos aqui só para o encerramento, palavras finais aí para a gente fechar o nosso evento. Eu queria agradecer a parceria aí de todos vocês, né? É muito rico, né, a gente poder fazer esse debate, que a gente também vai articulando as coisas, né, nessa troca que a gente tem, né, e na felicidade que a gente já teve também de estar juntos aí em alguns projetos e alguns clientes, né. Aqui na Movidaria a gente segue firme no nosso propósito, né? Completamos 27 anos agora em outubro, né? Bastante chão já, trabalhando com mais de 150 das maiores empresas do Brasil. A gente gosta de negócio e gosta de aprendizagem, né? Então, para a gente ter a IA como suporte para a gente fazer o que a gente faz cada vez melhor, é uma alegria, né? E eu me sinto muito animado, né? Eu me sinto naquela mesma fase que eu tinha cabelo e fazendo curso no Senac da datilografia, quando eu pude ter um computador em cima da minha mesa, né? Então, a IA, para mim, ajuda a potencializar isso que a gente faz. Então, obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente aí. Curso Senac, não sei se faz tempo, mas cabelo faz. Cabelo faz. Assim, estão bem ali, né? Já tem quase 30 anos já, que já começou a dar tchau já. Legal. Cauê? Boa, gente, obrigado. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui, quem mandou pergunta, interagiu. A todos aqui, amigos que compartilharam. Fico muito feliz de ver no Brasil cada vez mais iniciativas, empresas como as nossas, debatendo para amadurecer a aprendizagem corporativa no Brasil. Fico muito, muito feliz mesmo. Espero que a gente siga esse debate dentro e fora das empresas para amadurecer ainda mais. Valeu, gente. Maravilha. Nilson? Exatamente. Agradecer a todos vocês que participaram, que mandaram perguntas. O Léo falou que vai ficar gravado, então também se você estiver vendo a gravação e por qualquer motivo ficou uma dúvida aí, entre em contato com a gente vai adorar debater com vocês. E eu acho que já falamos, né, mas eu queria também novamente reforçar o agradecimento ao Léo, ao Cauê aqui, pela parceria, né, como o Léo falou muito bem, já temos vários projetos em conjuntos aí, e eu acho que a gente vir aqui a debate, né, e colocar as visões que são muito complementares e principalmente provocar o que está acontecendo aqui no mercado. Também fico muito contente e lisonjeado aqui de participar com vocês, debate de alto calibre, então queria agradecer também por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado também, só para não ser redundante, eu só vou falar no final que isso aqui não sou eu, tá? Isso aqui é um avatar meu, o tempo todo eu usei um avatar, não, brincadeira, poderia, mas dessa vez eu preferi estar aqui pessoalmente. Pessoal, com isso, a gente encerra aqui o nosso evento. Obrigado, Léo, Cauê, Nilson, Movidaria, todo mundo aqui. Pessoal dos bastidores, times aqui dos bastidores também, muito obrigado. E principalmente você que está nos assistindo em casa. Beijo, abraço, boa semana a todos.